Olá, é muito bom contar com você participando do nosso canal de estudos bíblicos. Espero que você goste do nosso canal e dos estudos que estamos desenvolvendo aqui. Nesta oportunidade, estamos com a série sobre os profetas menores. E nesse estudo de hoje, nós estudaremos sobre o profeta Amós. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas das passagens que usaremos como base para o nosso estudo. E importante também nós orarmos ao bom Deus para Ele nos ajudar a entender o que Ele quer para nós durante todo o nosso estudo. Vamos lá? Convido você para fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos ajudes a entender o Teu recado para nós e que Tu nos ajudes também a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Amós, no capítulo 4. Nós leremos 3 versículos inicialmente, versículo 1 a 3, e depois no capítulo 5 leremos mais alguns versículos do verso 10 ao 14. Então, iniciando pelo capítulo 4, verso 1 a 3, nós lemos o seguinte: Ouçam essa palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos. Até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do monte Hermon, diz o Senhor. E agora, no capítulo 5, verso 10 a 14, nós lemos o seguinte: palavras de Deus através de Amós ao povo de Israel no Reino do Norte. O texto sagrado diz: Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Palavras duras essa do profeta Amós. Em suas profecias contra o Reino do Norte, o profeta Amós apresenta vários erros e pecados que cometeram em termos de injustiça social e hipocrisia religiosa. Apresenta também o julgamento vindouro que cairia sobre eles caso se mantivessem longe de Deus sem arrependimento. Nos capítulos 4 a 6, ele identifica como erros e pecados que ocorriam a injustiça nos tribunais e a exploração econômica dos pobres e também a hipocrisia religiosa, e ainda a autoindulgência luxuosa e a complacência. Na abertura do capítulo 4, Amós pontua sobre injustiça e exploração econômica que estava ocorrendo em Israel. Ele se dirige às mulheres ricas em Samaria, capital do Reino do Norte, chamando-as de vacas de Bazã. Essa localidade, Bazã, ficava na região nordeste do Mar da Galileia, onde o gado era muito bem alimentado. Essas mulheres, junto com seus maridos, exploravam os pobres e oprimiam os necessitados. Usualmente, parece que exigiam que seus próprios maridos as servissem, lhes trazendo bebidas.
A imagem aqui é de mulheres mimadas e preguiçosas, habituadas a mandarem seus maridos para que lhes fornecessem luxos. Alguns estudiosos da Bíblia sinalizam que o profeta se dirige não apenas às mulheres, mas também a alguns homens, talvez aqueles que estivessem deixando um pouco de lado sua masculinidade. O ponto, contudo, é que Amós está se referindo a pessoas que viviam em eterno lazer, sem rumo, possuíam muito dinheiro e os utilizavam além do que precisavam e esbanjavam tempo e conforto, além de desprezar ou oprimir os mais pobres e vulneráveis. Amós diz que a justiça de Deus cairia sobre Israel e eles seriam subjugados. Em Amós, no capítulo 4, verso 2, o Senhor não apenas diz o que pretendia fazer a Israel, mas jura que o faria. Um juramento era um meio de se comprometer irrevogavelmente com um certo curso de ação. Quando Deus se manifesta jurando, ele fornece uma garantia adicional, além da sua palavra, de que ele realmente faria algo. Ironicamente, enquanto essas mulheres exigiam bebidas de seus maridos, seus supostos senhores, o verdadeiro Senhor anunciava a destruição delas. Nessa profecia de Amós, ele afirma que o inimigo as carregaria como açougueiros movem e carregam peças de carne com ganchos, e como pescadores carregam peixes com anzóis. Essa descrição pode implicar que o inimigo as amarraria em fila com cordas e as levariam. Era assim que os pescadores amarravam seus peixes em linhas. Relevos esculpidos encontrados por arqueólogos mostram soldados assírios conduzindo prisioneiros por uma corda presa a um anel na mandíbula ou no lábio deles. O verso 3 indica que o inimigo levaria os corpos dessas mulheres, vivas ou mortas, por brechas nos muros de Samaria. Elas seguiriam direto para o cativeiro ou para o enterro, através de qualquer uma das muitas passagens feitas através das muralhas quebradas. Os prisioneiros seriam levados como um rebanho de vacas que passa por uma brecha de cerca. O Monte Hermon, citado no verso 3, que acabamos de ler, ficava ao norte de Bazã. Foi por esse lugar que os assírios levaram os israelitas cativos ao deportá-los para a Assíria. Amós profetiza que aqueles que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, notadamente para sustentar um estilo de vida extravagante, podem esperar que algum julgamento severo de Deus vai acabar caindo sobre eles. No próximo quadro, vemos algo sobre a mensagem de Amós sobre a injustiça em Israel. Os líderes israelitas e os abastados haviam corrompido o sistema de justiça, transformando-o em veneno. Em vez do sistema judicial em Israel funcionar como remédio, curando erros e acalmando os oprimidos, o verso 10 sinaliza que os israelitas odiavam as pessoas que repreendiam os malfeitores no portão da cidade onde o tribunal se reunia, bem como repreendiam as testemunhas que falavam a verdade. Quando líderes mentem e perdem a vergonha, a sociedade fica instável. O que acontecia como resultado das injustiças era que o pequeno agricultor perdia a sua terra. Com isso, passava a ter que pagar aluguel a uma classe urbana corrupta. Levar o assunto à justiça da época pouco adiantava, porque havia extorsão injusta por parte dos próprios juízes que só faziam justiça a quem lhes pagasse suborno. Os opressores usavam essas ações ilegais para enriquecer e construir suas casas luxuosas. Isso nos faz lembrar do que ocorre hoje quando territórios são ocupados por facções do crime organizado em algumas de nossas cidades. Nesses casos, as pessoas nem conseguem reclamar. O verso 13 do nosso texto diz:
Numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Uma interpretação desse verso, no contexto da situação de Samaria, é que a vida havia se tornado tão corrupta que manter silêncio sobre os abusos de poder era a única coisa prudente a fazer. No verso 17, nós lemos que esse trecho dramático é concluído sinalizando sobre a justiça de Deus que viria dizendo: em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Esse pranto seria consequência da conduta corrupta dos israelitas. O Senhor iria passar pelo meio do seu povo, não para abençoá-los, mas para julgá-los. O Senhor prometeu que essas pessoas más não continuariam a viver em suas casas chiques, desfrutando dos frutos de suas vinhas, muitas vezes extorquidos dos mais pobres. Amós, no capítulo 5, verso 3, profetiza sobre as perdas humanas que Israel sofreria da ordem de 90% do seu efetivo ao ser conquistado pelo exército assírio. Por isso, no verso 4, o profeta insiste em dizer para o povo buscar o arrependimento, porque se assim fizessem, poderiam ser livrados. Nos versos 5 e 6, o Senhor chama o povo, através de Amós, dizendo: busquem a mim e vocês viverão. Porém, não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será reduzida a nada. O ponto aqui é que, embora o julgamento nacional e a morte fossem irreversíveis, indivíduos arrependidos ainda poderiam sobreviver. Anúncios de julgamento iminente, como esse que estava acontecendo, quase sempre permitem a possibilidade de arrependimento individual. Essa mensagem de procurar Deus em humildade, reconhecendo pecados e buscando arrepender-se, continua sendo proclamada pelo Evangelho até hoje. No próximo quadro, vemos o segundo tema de nosso estudo, que é a questão da hipocrisia religiosa em Israel. O que o Senhor queria era a obediência amorosa dos israelitas, não aqueles atos de adoração idolátricos que eles praticavam. Em Amós, no capítulo 4, verso 4 a 5, o profeta já havia abordado a questão da hipocrisia religiosa que campeava naqueles tempos em Israel. De forma irônica, Javé desafia a todos os israelitas pecadores para irem até Betel para adorá-lo, mas para continuar pecando com suas práticas idolátricas. Betel era o local religioso mais popular do Reino do Norte. O Senhor considerava que, ao ir a esse lugar para cultuar deuses pagãos, que é o que eles faziam, os israelitas pecavam, pois transgrediam a lei de Deus. Há referências a Gilgal que indicam que era um lugar que os peregrinos visitavam e onde sacrificavam aos deuses pagãos nos dias de Amós. Amós, o profeta, cita esses locais de cultos fora de Jerusalém, porque todos eles haviam sido locais importantes de adoração na história anterior de Israel. Mas, com o tempo, Deus havia ordenado que seu povo o adorasse apenas em Jerusalém. Por que Deus não queria que os israelitas buscassem o Senhor em Betel, em Gilgal ou Berseba, mas apenas o cultuassem em Jerusalém? Talvez o motivo dessa restrição teria sido evitar a existência de múltiplos locais de culto, pois, naquele contexto, ir a esses vários locais abriria oportunidades para os israelitas buscarem deuses pagãos. E foi isso que aconteceu. Nesses lugares prevaleciam cultos caracterizados por cerimônias e rituais, mas sem que o coração do adorador estivesse voltado para Javé. Além da idolatria em si, o problema do paganismo é a ênfase ao cerimonial. Para as religiões pagãs, tanto no mundo antigo
como no mundo moderno, os ritos eram e são elementos indispensáveis. A tragédia do final do Reino do Norte, que estava sendo vislumbrada, seria resultante dos pecados do povo contra o próximo e contra Deus. O futuro de uma nação tende a estar relacionado à adoração do seu povo? Há comentaristas que afirmam que sim, mesmo que a nação seja laica. As questões envolvidas são: se há ou não um Deus? Quem é esse Deus? Como ele é adorado? No caso de Israel, adorar o verdadeiro Deus de maneira errada ou adorar outros deuses junto com ou além de Javé só poderia resultar em desfavor de Deus e em seu julgamento. Como funcionava a hipocrisia religiosa no Reino do Norte? No verso 21, Amós diz que os israelitas gostavam de participar de festas com reuniões solenes, se referindo aos cultos. O povo professava adorar a Javé. Eles observavam as várias festas judaicas, o jejum a cada ano, a Páscoa, pães ázimos, Pentecostes, tabernáculos e outras festas. No entanto, é possível que eles não fossem fiéis na observância desses dias. Além disso, o povo não adorava a Deus de coração, o que levava o Senhor a desprezar totalmente esses cultos. Os versos 22 e 23 que se seguem são fortes, pois mostram a rejeição de Deus a esses cultos dos israelitas, dirigidos a ele. O Senhor afirma através de Amós. Lemos aqui no livro de Amós, no capítulo 5, versos 22 e 23, o seguinte: olha só o Senhor dizendo referente aos cultos que eram praticados e levados até ele. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas, as ofertas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Amós via naqueles sacrifícios como objetos de desaprovação e rejeição de Deus, e um dos motivos era que eles davam ao povo uma falsa sensação de segurança. Deus manda interromper as canções e os instrumentos quando o adoravam, porque para ele eram apenas barulho aos seus ouvidos. No próximo quadro, uma pergunta. A hipocrisia religiosa mencionada por Amós continua nos dias de hoje? Será que há cultos prestados por certas pessoas dos quais Deus não se agrada? Toda semana, muitos frequentam igrejas, entram com sorrisos no rosto, têm comunhão com os irmãos, entoam hinos, levantam as mãos, inclinam a cabeça e até se ajoelham. Ouvem um sermão, alguns fazem até anotações, outros fazem orações regularmente, leem as Escrituras, dão testemunho e apresentam ofertas. Porém, em muitos casos, Deus não se agrada o culto prestado por essas pessoas. E por que isso? Muitas vezes, o culto desses cristãos é mais exterior do que interior. Eles cultuam a Deus, mas por dentro estão cheios de maldade e iniquidade. Tratam mal os outros, são injustos, desonestos, caluniadores ou preconceituosos. Às vezes praticam certos tipos de idolatria. Jesus fala sobre isso em sua advertência à igreja em Laodiceia, conforme Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. Diz o seguinte: assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo de minha boca. Existem inúmeras outras escrituras que mostram que Deus usualmente está mais preocupado com a condição interior do nosso coração do que com os nossos sinais externos de religião. Deus deseja e exige devoção, obediência,
santidade e justiça com o próximo. Tudo isso antes do culto. Vimos que Amós registra uma época em que o povo de Israel observava festas, ordenanças e cerimônias. Eles apresentavam holocaustos, ofertas de manjares, ofertas pacíficas e outros sacrifícios. No entanto, havia um grande problema. A adoração deles havia se tornado meros rituais sem sentido. As pessoas estavam realizando apenas atos externos de adoração, em vez de buscarem o Senhor de coração. Por meio do corajoso Amós, no capítulo 5, Deus confronta o pecado do seu povo. Ele declara que despreza suas ações e odeia seus festivais e observâncias religiosas. Hoje, com a variedade de igrejas cristãs, os cultos se apresentam como tradicionais ou modernos, com paredes claras ou paredes pretas. Mas Deus continua muito mais preocupado com o que vai no coração do adorador do que com a batida da música. Nosso Senhor espera que cada um de nós o adore em espírito e em verdade. Há pessoas hoje que se interessam por frequentar concertos cristãos ou apresentações gospel, que em si podem ser bons programas. O problema é que só ficam nisso e não se interessam em participar de um estudo bíblico ou conferência bíblica. Hoje em dia, muita gente tem apreciado a música cristã, especialmente a evangélica. Mas em que medida os músicos e ouvintes estão cultuando ao Senhor? O ponto é que, se não houver coração, arrependimento e integridade do adorador, festas, jejuns, ofertas e sacrifícios, ou cantar e tocar instrumentos musicais, não terão valor como culto a Deus. A religião cananeia permitia que as pessoas fossem imorais e antiéticos. Mas para isso, bastava que estivessem de bem com os deuses e cultuassem a eles com entusiasmo. Essas práticas, contudo, se opunham totalmente ao culto verdadeiro a Javé. O que Deus sempre requer do seu povo é a retidão para com ele e a retidão para com o próximo. Isso é muito mais do que mera adoração ritual. Muitas vezes, suas orações não são respondidas ou seu culto não será aceito por Deus porque você está sendo mal com os outros, ou está guardando ódio, ou está desprezando alguém. No próximo quadro, chegamos à nossa conclusão, começando com uma pergunta. Que aplicações podemos identificar para nós hoje a partir do que vemos nesse estudo? Vimos que Amós identificou como motivos para o julgamento de Deus a hipocrisia religiosa e a injustiça social em Israel. O curioso é que esses motivos são do tipo que frontalmente violam os dois principais mandamentos citados por Jesus lá em Mateus, no capítulo 22, verso 37 a 39, que diz: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Amós registra uma das repreensões mais fortes da palavra de Deus contra a maneira errada pela qual o povo de Israel prestava culto ao Senhor. Ele critica severamente as lideranças e as classes abastadas que praticavam a exploração econômica dos pobres e a autoindulgência luxuosa. Será que Deus se mantém indiferente quanto à injustiça social? Será que ele ouve as orações e aceita o louvor de quem maltrata o próximo, o oprime ou o explora? Há casos hoje em que Deus deixa de aceitar nosso culto, nosso louvor ou nossa adoração? Há adoração a Deus que não seja genuína? Como seria isso? Baseados no que aprendemos com Amós, destacamos 4 motivos que podem comprometer nosso relacionamento com Deus, levando-o a não ouvir nossas orações e a rejeitar o nosso culto. Vamos lá? Primeiro motivo que pode comprometer nosso culto e o nosso relacionamento com Deus.
Deus condena o desprezo ao próximo e a idolatria vergonhosa. Vimos que Israel se afastou de Deus ao explorar as classes mais pobres e por ter se tornado infiel ao Senhor ao adorar e servir deuses falsos. Por cerca de 200 anos, desde a divisão do reino, Israel havia oferecido culto e sacrifícios a objetos forjados por mãos humanas. Deus denuncia que a adoração, sacrifícios e ofertas destinadas a ele haviam sido dadas a ídolos. Embora a maioria de nós nunca se curve e adore uma estátua ou algum ídolo feito à mão, há muitas coisas que se tornam ídolos. Um ídolo é qualquer coisa ou pessoa que toma o lugar de Deus em sua vida. Por exemplo, seu trabalho, seus bens materiais, seu cônjuge, seus filhos, seus relacionamentos podem se tornar ídolos. Da mesma forma, a posse de coisas que você não tem, mas que você ambiciona tê-las, podem se tornar ídolos. Segundo motivo que pode comprometer o nosso culto a Deus e o nosso relacionamento com Ele. Deus despreza cerimônias sem sentido. Deus foi quem estabeleceu certas festas e sacrifícios. Isso nos mostra que essas observâncias tinham um propósito e um lugar. Nos tempos de Amós, essas cerimônias haviam perdido seu verdadeiro significado, pois haviam se tornado meras tradições e rituais sem sentido. A adoração de Israel a Deus havia se tornado uma mera formalidade. Em vez de fazer as coisas por reverência e amor ao Senhor, eles passaram a fazer as coisas por hábito e obrigação. É possível que haja pessoas em nossos dias que frequentam a igreja simplesmente por hábito. Outros vão aos cultos por obrigação, dado que talvez tenham um cargo na igreja. Há também quem frequente a igreja para ser visto ou participa de um culto para não decepcionar o cônjuge, um parente ou um amigo. Se você vai à igreja por esses motivos, pode ser até uma ação positiva, mas dificilmente você estará louvando a Deus. Nesses casos, na perspectiva dele, você não está indo a um culto com um coração genuíno de adoração, mas está indo por outros interesses. Com isso, seu relacionamento com ele se mantém limitado. No próximo e último quadro, vemos o motivo 3 e 4, que podem comprometer nosso culto e nosso relacionamento com Deus. Terceiro motivo, Deus despreza ofertas apenas simbólicas. Israel oferecia holocaustos todas as manhãs e noites, mas não os oferecia no lugar certo e da maneira certa de acordo com a lei. O maior problema era que as ofertas deles careciam de fé e arrependimento. Muitas eram ofertas colocadas como barganha em troca de bênçãos. O Senhor afirma que, embora trouxessem os melhores animais, suas ofertas eram rejeitadas, porque seus corações permaneciam cheios de pecado. Isso mostra que nem todas as ofertas que fazemos serão aceitas por Deus. Por exemplo, as ofertas onde a pessoa promete ofertar ao Senhor para receber alguma coisa em troca. As ofertas dadas ao tempo em que você mantém rancor também não serão aceitas. Que você mantém falta de perdão ou tem ódio por alguém, poderão também não ser aceitas por Deus. Em Mateus, no capítulo 5, verso 23 e 24, Jesus nos instrui sobre isso. Ele diz: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. O que vemos aqui é que a atitude correta é você primeiro se reconciliar com Deus e perdoar o seu próximo, mesmo que nesse segundo caso não seja possível haver reconciliação completa. Quando isso acontecer, Deus receberá de bom grado o que você der a ele. Quarto motivo, Deus despreza o louvor insincero.
O Senhor não está desqualificando, ou não estava e não desqualifica a música que havia nos cultos, mas não ouviria os instrumentos ou o cântico de quem estivesse tratando mal o próximo e sendo infiel a ele, a Deus. Isso significa que um coro na igreja pode cantar de forma magnífica e os instrumentos podem rivalizar com a melhor orquestra do país. E mesmo assim, Deus poderá rejeitar esses louvores. Você pode cantar ou tocar uma bela canção ao Senhor, mas Ele não aceitará o seu louvor com base apenas em sua performance, se o seu coração estiver cheio de pendências com Ele. Não basta simplesmente participar da adoração, mas devemos nos preparar para ela. E como fazer isso? Devemos primeiro endireitar nossos corações. Se as coisas não estiverem certas entre você e o Senhor, será importante você reconhecer seu afastamento de Deus, arrepender-se, mudar seu caminho e se reconciliar com Ele. Só assim, seu louvor se tornará sincero e será aceito por Deus. Um ponto final para considerarmos é uma pergunta. Por que a palavra de Deus insiste em louvarmos a Deus? Será que Ele precisa do nosso louvor? O fato é que Deus não precisa de nosso louvor. Nós é que precisamos, pois é através do louvor que podemos ter mais plenitude e alegria. Louvar a Deus ajuda a tirar o foco de nós mesmos, das nossas ansiedades e dos nossos problemas e ajuda a colocá-lo na grandeza e na fidelidade de Deus. A adoração é um meio essencial para nós nos aproximarmos de Deus e da sua grandeza e da sua fidelidade. Essa adoração, ela é necessária para nós, para que nós possamos estar mais perto de Deus. Você gostaria que Deus estivesse mais perto de você? Se você procurar estar do lado dele, ele certamente permanecerá do seu lado. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do nosso estudo. Se gostou, fale dele para os nossos próximos amigos e esteja atento para o próximo estudo dessa série, que será também sobre o profeta Amós. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série, a sequência dos estudos, e deixo com você um grande abraço, esperando vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!